precisamos saber o que é arte e o que é ciência. Então, vamos começar pela arte. As artes, muitas vezes, são divididas em categorias específicas, tais como artes decorativas, artes plásticas ou visuais, arte do espetáculo ou literatura. A pintura é uma forma de arte plástica ou visual, e a poesia é uma forma de literatura. Uma forma de arte é uma forma específica de expressão artística, é um termo mais específico do que arte em geral, mas menos específico do que gênero. Alguns exemplos incluem arquitetura, arte digital, banda desenhada, cinema, dança, desenho, escultura, grafite, fotografia, literatura, poesia e prosa, teatro, música, pintura, entre outros. As técnicas para uma obra de arte ser construída são as mais diversas. Cada técnica caracteriza-se pelo emprego do material físico e de como se maneja tal material para atingir os resultados desejados. Assim, por exemplo, pedra e bronze são dois materiais utilizados na técnica da escultura por subtração, a qual se inclui na forma artística da escultura. A música e a poesia usam o som, a pintura usa as técnicas do óleo, aquarela, guache e encáustica, entre outros. Um gênero artístico é o conjunto de convenções temáticas e estilos dentro de uma forma de arte e mídia. Por exemplo, o cinema possui uma gama de gêneros, como aventura, horror, comédia, romance, ficção científica, entre outros. Na música, há centenas de gêneros musicais, que variam de região, cultura e entre outros, e vão da música clássica, música folclórica, rock, MPB, música pop. Na pintura, inclui paisagem, retrato, natureza morta, paisagem, cena histórica, entre outros. Ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de pesquisas, investigação ou estudo racional sobre o assunto, direcionados à descoberta de verdades compulsoriamente atreladas e restritas à realidade de tal estudo. A ciência é o sistema de conhecimento que abarca a verdade, as mais gerais e abrangentes. É o corpo organizado de adquirir e aumentar o conhecimento por meio de estudos e pesquisas, assim como a aplicação das leis científicas, ambas obtidas e atestadas através do método científico. Nesses termos, vale lembrar do cientista, que é um elemento essencial à ciência, mas que é um ser humano comum como qualquer outro. Apesar de um artigo científico não ser considerado arte, precisamos saber de técnicas básicas de desenho e saber de combinações de cores para produzir uma figura esquemática. É tão libertador quando você sabe desenhar. Aliás, artigos científicos geralmente são muito padronizados, anulando o estilo único de expressão do autor através da escrita. São poucos artigos científicos que contêm uma linguagem que mostra o estilo do autor. O neurocientista Oliver Sacks, em seus livros O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, relata as histórias de seus pacientes como personagens com distorções visuais, auditivas e cognitivas, uma função de sua investigação científica, trabalho clínico que mostra as diferenças na percepção. Além disso, a arte pode despertar novas hipóteses. As aulas de desenho 3D ajudou Donald Iberg a entender como a tensão sobre o esqueleto celular moldava o formato da célula.
Isso mostra como a arte nos liberta, promovendo um melhor entendimento sobre os fenômenos científicos. Comparando a criação científica e a artística, observamos que na origem do ato criador, o cientista não se diferencia do artista, apenas trabalham materiais diferentes do universo. Ciência e arte têm uma origem comum, na abdução ou capacidade para formular hipóteses, imagens, ideias, na colocação de problemas e nos métodos infralógicos. Mas é no seu desempenho e performance que se distanciam enormemente, como nos processos mentais de análise e síntese. A ciência tem tudo a ver com a arte, pois lidamos com o impossível, o que não se pode apreender e se ter à primeira vista. A arte ela é escutada, ela é sentida, a arte é pesquisada, a arte libera várias sensações. A arte está em todo lugar. Basta você olhar. As pessoas, através da arte, descobrem sentimentos e sensações. Será que dá para relacionar tudo isso com pesquisa científica? Quando o músico produz um som, seja lá qual for o instrumento musical, ele está produzindo frequências, timbres e intensidades que pertencem ao campo de estudo da física. Uma música tocando é a combinação de diversas leis universais, e essas leis são imutáveis. Notas musicais são sempre as mesmas. O que difere são as infinitas combinações obtidas de acordo com a criatividade musical do artista. As leis físicas são também música. Quando um astro se movimenta no espaço, é como se estivesse dançando em seu ritmo perfeito. Sem errar nenhum passo, a Terra fica dançando em torno do Sol e impecavelmente ela completa seu percurso rotineiro. Uma vez formulada, uma teoria científica é, na melhor das hipóteses, tentativa, já que suas premissas destinam-se a ser desmentidas ou superadas por pesquisas e descobertas subsequentes. Uma obra de arte, uma vez elaborada, permanece como uma marca final de sua época. Moda e critérios da aquilatação podem variar rapidamente, e a obra de um artista pode vir a ser eclipsada pelo outro maior, mas um edifício, uma estátua ou uma pintura particular permanecem. Enquanto a ciência procura determinação na hipercodificação, a arte, em contraposição, tende ao singular e à baixa codificação, pois a arte não é linguagem em sentido escrito. A sensibilidade artística se inventa e constrói como objeto em si, enquanto a linguagem científica codifica seu objeto. Ela é um discurso sobre um fenômeno, mesmo virtual. Este vídeo é um exemplo de arte generativa, um exemplo de interseção entre ciência e arte. A obra aqui é o próprio código que possibilita a criação das belas imagens que podemos ver no vídeo. A pesquisa em ciência é caracterizada pela indagação sobre um objeto codificado em linguagem, sendo que tanto o objeto como a linguagem são também investigados
e adquiridos a partir de uma metalinguagem. A pesquisa, assim, trata de transmitir informação e conhecimento sobre o objeto pesquisado. Requer, portanto, o distanciamento crítico necessário para poder abordar e determinar seu objeto desde todos os pontos de vista possíveis. O cruzamento dos pontos de vista elimina o subjetivismo, delimita e define a verdade sobre o objeto pesquisado, isto de acordo com o princípio de incerteza. Para o artista, a partir de um conceito de arte como divergência da norma, do código e da convenção da geração de interpretantes, a arte instala um desarranjo nos hábitos, crenças, expectativas e convenções instituídas, como significados estabelecidos. De acordo com o poeta, uma obra de arte deveria ensinar-nos sempre que não havíamos visto o que vemos. A educação profunda consiste em desfazer a educação primitiva. Valéry, poeta. Se você é uma pessoa de exatas que gosta de arte, saiba que as coisas não se excluem. Pelo contrário, existem coletivos de arte formados por matemáticos, engenheiros, cientistas da computação e pessoas de todos os tipos de áreas. Elas são essenciais para alguns campos de produção artística, que dependem de conhecimento tecnológico especializado para a finalização de obras. Promover essa reflexão sobre a proximidade entre arte e ciência é essencial para que resgatemos uma coisa muitas vezes esquecida nas universidades, a interdisciplinaridade. Quando as áreas trabalham juntas, conhecimentos são trocados e pesquisas avançam. Desde o Renascimento, arte e ciência, uma grande junção. Artistas como Leonardo da Vinci usou a anatomia e a filosofia para assim fazer as suas imagens tão convincentes. A arte, ela sempre dependeu da tecnologia, e a relação entre os dois é forte e antiga o quanto pensamos. Os gregos usavam a palavra técnica para se referir à arte. Eles estudavam as melhores técnicas para alcançar o efeito desejado. O estudo da óptica euclidiana resultou nos jogos de lentes e câmeras escuras, que levaram ao desenvolvimento da perspectiva durante o Renascimento. Com o surgimento da fotografia e com o que Walter Benjamin chamou de reprodutibilidade técnica, evidenciou-se mais que necessário a ciência na arte. Ele abriu caminho para a televisão, a web art e assim outras apropriações. Se a arte e as ciências caminham juntas, elas acabam se misturando e se influenciando simultaneamente. A arte generativa é feita por algoritmos que criam imagens, músicas e o que os artistas desejarem na sua programação. A precisão do desenho foi de extrema importância para a transmissão do conhecimento dos mundos macroscópicos e microscópicos, dando assim uma audiência maior. A arte e as ciências, elas andam de mão dadas desde a antiguidade, sendo assim, estando juntas nos seus avanços, assim como a tecnologia. Sendo assim, a arte e a ciência dependem uma da outra, tanto para executar todos os tipos de arte, quanto a todos os tipos de ciência. Se referir à arte. 1, 2, 3, foi. Os gregos Oxi!